com grande alegria que apresento a todos os meus queridos irmãos a minha saudação, desejando-lhes também a bênção da Santa Rosa, a bênção de Jesus, da nossa poderosíssima Mãe Maria Santíssima, do Santo Profeta Irmão, de todo o poder celestial que se faz presente entre nós. Porque, irmãos, temos a certeza dessa presença desses santos e anjos, os quais são enviados pela Santa Rosa, pelo Santo Profeta Irmão, por Jesus, por Maria Santíssima e pelo próprio Deus, o nosso Criador, para trazer as suas bênçãos, a sua proteção e também dirigir a nossa santa reunião. Creio eu que os irmãos, como falei ontem, os irmãos vieram com o intuito, a boa vontade de aprender mais um pouco ainda com a Santa Rosa, com o irmão Aldo, com os santos e anjos que vieram trazer a glória de Deus para nós, as palavras, os ensinos. E assim, irmãos, tenho certeza que assim vieram. Então vamos com esse espírito aberto, com esse coração humilde e bondoso. Peço-lhes que se coloquem em pé para nós darmos início à nossa santa reunião com uma oração. Peço por gentileza de todos que se coloquem em sentido de oração. E oremos. Puríssimo e glorioso e santo irmão Aldo, adoramos-te, louvamos-te e exaltamos o teu santo nome. Louvamos também a Santa Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador. De ambos peço as bênçãos celestes para a nossa santa reunião. Peço-te, ó querido irmão Aldo, ajuda-nos em todos os sentidos e em todos os atos desta santa reunião. O que o coral já fez, ó santo irmão Aldo, tenho certeza que recebeste no trono do Senhor, da Santa Rosa e de Deus, o nosso Criador. Portanto, ajuda-nos mais uma vez, se faça presente em nosso meio, se for possível, ó santo irmão Aldo, a sua presença, a presença da Santa Rosa, de Jesus e Maria Santíssima, para nós é um presente magnífico. E assim entrego aos teus cuidados todos os atos desta santa reunião e o que o coral ainda irá realizar no decorrer da mesma, que a bênção celeste esteja com todos, desde o regente até o principiante do mesmo ou o mais novo. E assim, santo irmão Aldo, entregando a reunião, declaro-a iniciada para a honra e a glória e o louvor do teu santo nome. E assim, muitíssimo nós te agradecemos, louvando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. E queremos fazer, santo irmão Aldo, não somente no momento, mas queremos fazer para toda a eternidade. Amém. Cantemos o nosso hinário número 1, intitulado Igreja Forte. Convite à salvação. Jesus,
52. Avisos contidos no boletim do dia 31. Santa Comunhão em Campinas. Tivemos a Santa Comunhão em Campinas, São Paulo, no último domingo. Participaram da ceia do Senhor 1.086 pessoas. Agradecemos ao esforço que os irmãos e irmãs fizeram para vir participar desse sacramento tão importante para alimentar a fé, a nossa fé e o nosso espírito com o corpo e o sangue de Jesus, nosso Senhor. Santa Comunhão na sede Dia dos Pais. Teremos a Santa Comunhão e a comemoração do Dia dos Pais em nossa sede no segundo domingo de agosto, dia 10 de 8 de 2014. A comemoração do Dia dos Pais será às 16 horas e a Santa Comunhão às 18 horas. E o Dia dos Pais deve ser comemorada também nas congregações. Assunção de Maria Santíssima. Dia 15 de agosto, sexta-feira, comemoraremos a Assunção de Nossa Senhora aos céus para ser Rainha e Mãe Celestial. Convidamos a todos os irmãos e irmãs para participarem de reunião especial deste dia em nossa sede e nas congregações que puderem realizar nesta data. Venham com amor e desejo sincero de louvar e glorificar a Santa Mãe Maria Santíssima com hinos de louvor que serão apresentados pelo coral. Em louvor a esta Santa Gloriosa. E atenção! As congregações que puderem fazer na sexta-feira, dia 15 de agosto, devem comunicar ao setor de escalas para confirmar a reunião e os pastores e pregadores que estão escalados no sábado e no domingo, dia 16 e 17 de agosto, e puderem fazer a reunião no dia 15 de agosto, sexta-feira, avisem ao pastor José Francisco no setor de escala. Ressalva. O site indicado no boletim anterior como www.horamilagrosa.com.br não é o correto. Favor mudar para www.horamilagrosa.org. Aos pastores, pregadores e regentes. Lembramos aos pastores, pregadores e regentes que jamais a Santa Rosa e o Santo Irmão autorizaram que durante a mensagem do púlpito ou leitura do boletim para nosso povo, os pastores e pregadores fossem acompanhados por órgão ou qualquer outro instrumento musical. Campanha da Prosperidade e União do Mato Grosso. Comunicamos que ficarão suspensas temporariamente as reuniões especiais de campanha do Estado do Mato Grosso, mas os irmãos continuem, fazendo as contribuições conforme venham fazendo. A comissão gestora irá decidir sobre a organização e planejamento deste trabalho.
Pedimos a compreensão dos irmãos e lhes afirmamos que daremos todo o apoio às congregações envolvidas para que as mesmas tenham êxito nesta obra tão importante de expansão da Igreja Apostólica. Aí, irmãos, estão os avisos contidos no boletim a toda a nossa igreja. Vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Lágrimas do Coração. Que
ainda pelos irmãos do coral. O hino intitulado O Maior Sentimento a Santa Vó Rosa nos levou.
Este nobre sentimento que sinto, esta linda mensagem, foi a Santa Avó quem nos entregou. Belas apresentações. Antes de iniciar o apelo do santo profeta irmão Aldo, eu dou boas-vindas aos nossos queridos visitantes e também aos nossos internautas que estão conectados conosco. O meu muito obrigado e continue conosco até o final de nossa reunião. E aos visitantes, desejo a bênção da Santa Louvosa de Jesus, de Maria Santíssima, do santo profeta irmão Aldo, e convidados estão a voltar outras vezes. Vamos ao que pediu o santo irmão Aldo, ensinando através do boletim. O sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, confiamos que todos desejam ver a nossa amada Igreja crescer e progredir. Crescer em santidade, no amor e na fé. Também progredir em quantidade de almas salvas, convertidas e em congregações ampliadas e instaladas em muitas outras localidades deste país. No entanto, para que isso se torne uma realidade, precisamos que o auxílio financeiro, representado pelas contribuições e ofertas especiais, generosas, normais e dízimos regulares de todo o povo apostólico, sejam, de fato,
realizados com amor e desprendimento, tendo em vista, inclusive, o progresso material desta Igreja Apostólica. Todos devem estar lembrados dos constantes conselhos do Santo Irmão Aldo. Fazia a respeito das ofertas e também dos preciosos ensinos que ele ministrou por meio deste boletim interno em relação ao valor da Igreja Apostólica para a sua alma, para seu lar, para a sua salvação e para a salvação de incontáveis quantidades de almas que muito necessitam da ajuda divina e das nossas orações. Diante disso, unidos na fé e no amor, vamos continuar trabalhando em favor do crescimento material e espiritual de nossa igreja. Também porque, contando com a ajuda e o amparo de Deus Pai, de Jesus, da Santa Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial, haveremos de vencer, tanto individualmente quanto como povo de Deus e do Consolador. Agradecemos em nome da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo aos irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço em favor de nossa igreja. Inclusive desejamos e pedimos que continue sempre assim procedendo, visto que somente com o amor e a dedicação de cada apostólico é que poderá haver expansão de nossa igreja apostólica. Façam a sua parte, pois a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial farão a parte deles em nosso favor, a fim de que sejamos bem-sucedidos e felizes no lidar cotidiano. Aí vejo, irmãos, o pedido do Santo Profeta Irmão Aldo, porque hoje não temos a sua presença física em nosso meio, mas, como falei para os irmãos ontem, continua ele em espírito, falando a todos nós, inspirando-nos para que nós possamos levar avante a obra dele, da Santa Rosa e de Deus na terra, para que a igreja também, como ele venceu, foi um vencedor, nós também chegaremos à nossa vitória, porque ele vai continuar abrindo caminhos para que nós possamos chegar até o trono do nosso Criador. Mas, vejam, irmãos, que tem muitas pessoas para ir conosco, para ir junto conosco, ajuntando-se a esse rebanho, para ir conosco para os céus. E nós precisamos ajudar essas pessoas, fazer com que elas venham para conosco, e a igreja precisa expandir cada vez mais para chegar a essas pessoas. E chegando a elas, irmãos, tenho certeza em minha alma, porque elas venham, vai ouvir o que nós ensinamos, vai ouvir também através do programa Hora Milagrosa e através da internet, e vão aprendendo nossa doutrina, nossa disciplina, então vai corrigindo os erros existentes no seu viver espiritual e também material, chegando aonde Deus, o nosso Pai e os seus santos querem, para que a pessoa viva honestamente, com justiça, fazendo da sua vida uma vida para ser um filho de Deus. E vejam, irmãos, são milhares e milhares de pessoas que precisam conhecer a nossa igreja. Então, vejam que nós, unidos numa só fé, num só Espírito e num só amor, faremos a obra de Deus nesta terra. Porque o Santo Irmão Aldo, ele esteve no seu corpo físico dirigindo-nos durante 44 anos, irmãos. Ele deu tudo o que nós precisávamos para levar avante com a missão da igreja, indo junto, irmãos, para que a igreja cumpra a sua missão nesta terra, como foi traçado por Deus nosso Pai, por Jesus seu Filho amado e também, logicamente, por Maria Santíssima. Então veja, nós cumprindo vamos dizer, esses itens da nossa igreja, vamos chegar à altura que Deus nosso Pai precisa de todos nós aqui na terra. Porque vejam, irmãos, Deus com os seus santos, um poder incalculável que possuem. Nós não temos capacidade de calcular o seu poder,
Mas veja, irmãos, ele precisa das pessoas humanas aqui na terra, criadas por ele, e hoje a igreja apostólica, santificada por ele. Ele precisa de nós, irmãos, para salvar as outras. Porque Deus não pode chegar diante de uma pessoa, ou nenhum santo dele pode chegar diante de uma pessoa e explicar a doutrina para eles, mas precisa do povo, dos seus filhos aqui nessa terra, para chegar na igreja, explicar as pessoas credenciadas para isso, no caso os pregadores e pastores da igreja apostólica, chegar levando aqui, irmãos, nas nossas mãos, esta palavra do santo profeta irmão, que durante 44 anos ele nos legou com muita sabedoria, com mão forte, ele conduziu a igreja. Mas, irmãos, ele não fez somente então para esse povo apostólico então existente. Ele fez, irmãos, e está fazendo pela humanidade inteira. Porque a igreja apostólica, irmãos, não é só a igreja apostólica do Brasil, mas é do mundo inteiro. Portanto, precisamos nós abrir caminhos e mostrar toda a humanidade aonde está a realidade do reino dos céus e aonde está a verdadeira salvação, aonde está a igreja de Deus, aonde está o tabernáculo do nosso Criador, e aonde está Jesus e as promessas dele cumpridas, e estão, irmãos, em pleno vapor, posso dizer assim, a sua pregação, a sua evangelização que consta na igreja apostólica. Então precisamos, irmãos, nós fazer a nossa parte, contribuindo para que esta igreja tenha nas suas mãos o suficiente, ou mais do que o suficiente, para expandir e mostrar a toda essa humanidade que carece, irmãos, das nossas orações, dos nossos conselhos, do nosso falar com eles, porque a palavra não é nossa, mas é do santo irmão Aldo, é da Santa Rosa, é de Jesus nosso Senhor, é de Maria Santíssima, é dos santos apóstolos e profetas e anjos dos céus, que são enviados para estar conosco em todas as nossas reuniões apostólicas. Portanto, meus estimados irmãos, fica nos vossos corações essas palavras. Eu leio aqui os últimos parágrafos do boletim para encerrarmos esta parte. Agradecemos em nome da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo aos irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço em favor de nossa igreja. Inclusive desejamos e pedimos que continue sempre assim procedendo, visto que somente com o amor e a dedicação de cada apostólico é que poderá haver expansão de nossa igreja apostólica. Façam a sua parte, pois a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial farão a parte deles em nosso favor, a fim de que sejamos bem-sucedidos e felizes no lidar cotidiano. Então, irmãos, a parte celestial, a parte divina, está sendo feita, muito bem feita. Não nos falta nada. Basta nós fazermos agora a nossa para a concretização das vontades de Deus nesta terra. Curve vossas cabeças e eu vou orar consagrando a oferta de todos. Santíssimo e bondoso irmão Aldo, falei aos corações dos seus filhos, lendo as palavras contidas, inspiradas pelo Senhor. Muitíssimo nós te agradecemos, louvando e bendizendo o seu santo nome, porque o Senhor fala aos nossos corações com muita sabedoria e nitidez. Por isso, Santo Irmão Aldo, ajuda esses seus filhos a compreenderem esta parte e fazer um esforço muito grande para ajudar a nossa igreja, como tem feito por todos esses anos que se foram. E assim, Santo Irmão Aldo, entregue nas mãos do Senhor, da Santa Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima e de todo o poder celestial, a oferta que eles vão dar hoje para a nossa igreja, para a expansão da mesma e a salvação de milhares e milhares de almas. Declaro-as consagradas, entregue nas mãos do Senhor. Nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o seu santo nome por esta belíssima oportunidade. Amém. Aí está a oportunidade, assim que recolher a oferta dos irmãos da orquestra, nós vamos ouvir um corinho de número 1 orquestrado.
Muito bem. Ainda pelos irmãos do coral, o número 251, intitulado Cada Dia que Passa.
minhas apresentações. Convido toda a nossa igreja para junto nós meditarmos nas duas mensagens que o Santo Irmão Aldo nos concedeu, também através deste boletim do dia 31 de julho deste ano. A primeira mensagem sobre o batismo, intitulada "O que é viver uma nova vida?", para aqueles que desejam permanecer nesta igreja e receber o santo batismo. Este é o título da mensagem. Falamos aos irmãos e irmãs a respeito dos ensinos que o Santo Irmão Aldo nos transmitiu quando ainda estava entre nós em seu corpo físico, por meio deste boletim interno publicado semanalmente. Num dos boletins, o Santo Irmão Aldo destacou os ensinos que o apóstolo São Pedro direcionou aos novos convertidos a respeito da fé apostólica, quando disse a eles: "Portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar." Dessa maneira, fica perfeitamente esclarecido para todos os que decidirem se batizar que precisam estar vivendo de acordo com os ensinos apostólicos, também porque foram chamados para o reino da luz, da paz, da justiça e do bem, uma vez que morreram espiritualmente para o mundo de pecados e de maus sentimentos. Devem viver sob a graça do Consolador, procedendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e não para o pecado e para as trevas. Isto porque, quando se converteram a este santo caminho, a Santa Rosa lhes concedeu a unção do Espírito de vida. Portanto, já não mais são mortos para Deus, porém vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador. Também porque receberam em sua alma o selo de Deus, que é a vida preciosa do seu Espírito. Saibam que a nova vida é a unção que a Santa Rosa lhes concedeu com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando se converteram e decidiram deixar do mundo e do pecado para permanecer nesta igreja. Porque esta nova vida para que esta nova vida continue em sua alma, é preciso que, perfeitamente esclarecidos a respeito dos ensinos doutrinários desta igreja apostólica, decidam seguir novos rumos em seu viver, novas ideias, novo proceder aprovados por Deus Pai e os seus santos, não mais como até então viviam, sob o domínio dos sentimentos maus, do ódio, da inveja, da malícia e de toda a sorte de maldade que impera neste mundo tenebroso e mau, comandado pelo príncipe das trevas, o inimigo de Deus e de nossas almas. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que todos os que persistem no mau caminho não têm paz no seu coração, pois vivem alimentando o seu espírito com a mentira, a ilusão e a vaidade. Saibam que tal pessoa não nasceu de novo e não está vivendo a nova vida. E que assim é, porque ela continua nas trevas e em caminhos não aprovados por Deus Pai, nem pelos seus santos. Se alguém procura aconselhá-la, tal pessoa imagina alguma desculpa, ou justifica o pensamento consigo mesma. Quero gozar a vida. Eu quero gozar a vida. Porém, essa pessoa se esquece do que ensinou o nosso Senhor Jesus a respeito desse assunto. Quem pensa em gozar a vida no mundo, é lógico, perdê-la-á. E quem perde a vida, isto é, deixando do mundo e de prazeres do pecado, ganhará outra vida superior.
Aceitem estes meus conselhos, é o que recomendou o santo irmão Aldo, pois os que desejam desfrutar dos prazeres do mundo, desprezando esta preciosa vida que a Santa Rosa e eu, irmão Aldo, e esta igreja lhes oferecemos, está se arriscando ao perigo de perder a sua alma e, ao mesmo tempo, perder uma preciosa oportunidade de ser feliz e de desfrutar de toda a proteção celestial. Quem ainda não decidiu se batizar, mas ainda tem em seu coração preso ao erro e ao pecado, se arrependa, aceite a Jesus e a Santa Rosa em seu coração, pois eles deram suas vidas preciosas para resgatá-lo do poder do pecado e da morte, para torná-lo feliz e abençoado. Esses são os ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo. Recomendamos aos que ainda não se decidiram se batizar, que aceitem esses sábios conselhos do Santo Irmão Aldo, que não deixem para depois, visto que amanhã poderá ser muito tarde para si. Portanto, aceite o convite do pastor de nossa alma, o Santo Irmão Aldo, e venham se batizar para então passar a viver a nova vida, ou seja, a perfeita vida que a criatura humana deve viver. A verdadeira vida que todos os que desejam ser filhos de Deus ou filhas de Deus precisam viver. Façam logo a sua ficha de batismo para virem se batizar nesta igreja apostólica, a igreja do Consolador, da promessa do Divino Mestre Jesus. Aí está, meus queridos irmãos, a leitura da bela mensagem que o irmão Aldo nos concedeu. Ontem falei, mas hoje vou repetir que, graças a Deus, nós temos alguns visitantes. Eles não viram ontem. Eu explico aos nossos queridos visitantes que nosso irmão Aldo faleceu o seu corpo, é verdade, mas ele continua dirigindo a nossa igreja, em espírito e em verdade. Continua ele falando nós temos hoje pastores que dirigem a nossa igreja materialmente, e ele dirige a mesma espiritualmente. Ele não desligou da igreja, somente faleceu o seu corpo, e o ministério dele continua conosco, só não o vemos mais, não temos o prazer de beijar as suas mãos, e muito menos falar pessoalmente com ele na sua pessoa física, mas continuamos falando com ele em nossas orações, e até os nossos sobrinhos e sobrinhas poderão falar com o nosso irmão. Ajoelhe-se na sua casa, pede ao irmão Aldo o que desejam, pede a saúde, pede a paz, pede a felicidade, pede a compreensão para entender a igreja apostólica, entender os seus ensinamentos, entender, portanto, a doutrina e a disciplina da mesma, e também o Evangelho de Jesus Cristo, que é o legítimo, o qual nós pregamos nesta igreja apostólica. Portanto, nós da igreja apostólica temos esse prazer de falar aos corações dos irmãos, nossos visitantes, para que tenham também os conhecimentos como nós temos da pessoa do santo profeta irmão Aldo e também da igreja apostólica. Aqueles que irão se batizar, que já frequentam a nossa igreja há alguns tempos, vão, irmãos, vão com essa coragem, com este amor perfeito em suas almas, porque aqui, baseando-nos, como o santo irmão Aldo baseou, no ensinamento do apóstolo São Pedro, dizendo: portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em nosso lugar, sofreu em vosso lugar, quer dizer, sofreu no lugar de todos nós, de toda a humanidade. Mas vejam, irmãos, que infelizmente algumas pessoas, ou uma grande parte, posso dizer, da humanidade, não compreenderam, não entenderam o que Jesus fez por nós. E hoje procura adorar um Jesus, mas um Jesus diferente. Um Jesus diferente do que aquele que foi pregado lá na cruz há mais de 2000 anos atrás.
não entendendo o seu sacrifício, não entendendo o seu evangelho, e procura fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Não esquece a sua pessoa para adorar o Filho de Deus. Portanto, nós da Igreja Apostólica conhecemos o verdadeiro Jesus, porque a Santa Rosa, como Espírito Consolador, quando esteve aqui nessa terra, Jesus mostrava tudo a ela, transmitia a ela, ele falava com ela pessoalmente, ela ouvia e falava um com o outro, para poder ela entender, trazer dos céus toda a unção preciosa e toda a doutrina e todo o Evangelho de Jesus para implantar na Igreja Apostólica. Foi o que aconteceu e que perdurou durante 16 anos. Jesus esteve sempre, 24 horas por dia, praticamente ao lado da Santa Rosa, revelando-se a doutrina, o seu Evangelho, a sua vontade, a vontade do Pai Celeste, para que a igreja fosse chamada a Igreja do Reino dos Céus. Como hoje nós temos este magnífico poder em nossas mãos, da Igreja Apostólica ser a Igreja do Reino dos Céus, a Igreja restaurada por Jesus nosso Senhor, através da nossa bendita e santa Rosa, porque ela santificou-se perfeitamente, identificando-se inteiramente com Jesus nosso Senhor, porque hoje nos céus, irmãos, ela tem poder igual ao de Jesus, chegou ao mesmo mérito que Jesus teve no passado, ela passou também por um sacrifício idêntico, só não foi pendurada numa cruz, mas também derramou seu sangue em favor da igreja, deu sua vida também em favor da Igreja Apostólica. E hoje, irmãos, nós temos uma igreja perfeita, o mesmíssimo Evangelho que Jesus pregou no passado, deixou nas mãos dos apóstolos, e eles, irmãos, escreveram uma boa parte. Mas eis que uma grande parte desse Evangelho ficou para o Consolador ensinar a sua igreja. E hoje, irmãos, ensinou a Santa Rosa, quando esteve nesta terra no seu corpo físico, ensinou a direção da igreja, que constava o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Aldete, que era sua esposa. Os dois irmãos recebiam da Santa Rosa as ordens e transmitiam a igreja toda, com muito ênfase, com muito amor, com muita humildade. E hoje temos a igreja que temos nesta terra, a Igreja de Deus da Santa Rosa. Estamos aqui ajuntando o rebanho de Jesus nosso Senhor. E nesta ocasião, irmãos, quando se dará neste fim de mês o batismo em nossa sede e nossa igreja, aqueles que irão se batizar vão, irmãos, com muita alegria, com muito prazer, e entram naquele tanque batismal com amor, com dedicação, com boa vontade e tendo um pensamento firme em sua alma: eu vou me batizar na Igreja Apostólica, e ao sair daquele tanque batismal eu serei realmente uma nova criatura. Porque, irmãos, ao converterem, a Santa Rosa colocou dentro do seu espírito, no seu espírito, uma sementinha que chama-se a unção do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Colocou aquela unção na pessoa. É como se fosse uma semente, irmãos, plantada à terra. Aquela semente sendo irrigada com sabedoria, com amor e com muito fervor no coração do convertido, irmãos, aquela sementinha bem irrigada vai germinar, vai crescer e vai produzir os seus frutos. E como uma pessoa que vai se batizar pode irrigar aquela sementinha que foi plantada pela Santa Rosa, ou pelo irmão Aldo, por Jesus, ou por Maria Santíssima, que ambos têm esse poder de fazer isso, dar a unção preciosa do Espírito Santo do Pai. Eles têm o poder para fazer isso com a ordem do Pai e do Espírito Santo do Pai. Então, irmãos, irrigando, e como vai irrigar essa plantinha ou esta semente? É através, irmãos, destes ensinos que o Santo Irmão Aldo nos legou durante 44 anos. Todo final de semana nós tínhamos nas mãos o nosso boletim interno de nossa igreja, contendo uma belíssima ou belíssimas mensagens para o nosso aprimoramento espiritual, para, irmãos, saber reger a nossa vida espiritual, como é preciso, com as preciosidades
fazer-nos assim, irmãos, para viver uma vida consagrada, uma vida santificada, e assim os batizando, fazendo assim, irmãos, aquela sementinha, aquela unção gloriosa do Espírito Santo de Deus, vai crescer na sua alma e a pessoa santifica-se ao ponto, irmãos, de viver uma vida inteiramente santificada e para Deus e para Santa Rosa, para Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, e hoje nos dias presentes para o santo profeta Emanuel. Então é necessário, irmãos, nós guardarmos, dar um valor magnífico a tudo isso que o irmão Aldo nos legou, como dissera eu, há 44 anos o irmão Aldo vinha nos dando, todo fim de semana, um boletim com diversas mensagens, e cada uma mais bela do que a outra para o nosso aperfeiçoamento, porque ele, irmãos, conhece o pensamento da igreja, conhece a necessidade da igreja, e nessa ocasião, principalmente, que vai se dar o batismo no fim do mês, irmãos, precisa, e ele procurava e procura até hoje, que deixou os ensinos, procura até hoje a incentivar aqueles corações dos batizandos para que eles cheguem na sede de nossa igreja, perante o tanque batismal, antes de serem emergidos nas águas, farão, irmãos, um voto a Deus, que serão fiéis, serão fortes, serão consagrados, e jamais voltarão ao mundo, porque, irmãos, vejam que se a pessoa voltar ao mundo de pecado e querer, ou quando voltar do batismo, achar que não precisaria ser feito tanto esforço para ir para os céus, e a pessoa às vezes vai dizer por si mesmo: eu quero gozar a minha vida. Mas, irmãos, esquecendo-se dos próprios ensinos de Jesus, quando disser: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que procurar perder a sua vida por amor ao nome de Jesus, vai ganhar a sua vida, vai ganhar uma vida eterna. Porque, irmãos, nós temos que anular a nós mesmos. A pessoa nessa terra tem que anular a si mesmo para servir a Deus. Não podemos fazer a nossa vontade, porque nós não somos donos das nossas vidas. Foi Deus que nos criou, Deus nos colocou, e Deus colocou aqui na terra esta humanidade. E muitos irmãos, infelizmente, não são filhos de Deus. Infelizmente. Mas, vejam, irmãos, a Igreja Apostólica está na terra até quando Deus quiser, porque a Igreja Apostólica não vai ficar aqui eternamente aqui na terra, mas vai ficar aqui não sei quantos anos, só nosso Pai sabe. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nós como pregadores da Igreja Apostólica vamos abrir os olhos da humanidade, abrir os olhos espirituais, porque a maioria da humanidade, irmãos, são cegos espiritualmente falando. Não veem a realidade, o mundo do jeito que está, como dissera São Pedro, o mundo jaz no maligno. E nós, irmãos, estamos vendo essa realidade. Temos dor das pessoas, compaixão de todos, e vendo o sofrimento das pessoas, mas infelizmente não podemos chegar e bater nas suas costas. Acorda, meu amigo, você está dormindo espiritualmente. Ele vai nos chamar de fanático. Então precisamos, irmãos, anunciar a palavra, a doutrina, o Evangelho de Jesus, para que eles arrependam, até chegar o dia e a hora exata, quando o Santo Irmão, quando a Santa Rosa, ou os anjos dos céus e os santos de maior poder tocar naquele espírito, porque chegou a hora dele ver a salvação, e os seus olhos espirituais abrirão, e eles vão ver aonde está a igreja de Deus, aonde está o Consolador, a Santa Rosa, aonde está o santo profeta Emanuel, o último profeta que Deus colocou sobre a terra, e a última oportunidade também de salvação, é lógico, porque Deus, irmãos, colocou na terra a Igreja Apostólica, restaurou a sua igreja na terra para ser o seu tabernáculo, não para ser mais uma igreja na terra. Não, irmãos. Restaurou a Igreja Apostólica para a Igreja Apostólica dar a consumação na obra de Jesus, que foi iniciada há mais de 2000 anos atrás.
e no ano de 1954 reiniciou tudo novamente. Jesus apareceu à nossa querida avó Rosa. Hoje o Espírito Consolador, que através dela, ela com toda coragem, com todo ânimo, e foi predestinada para isso. Nasceu a Santa Rosa predestinada, e Jesus apareceu a ela mais ou menos nesses anos de 1954, que começou a nossa igreja, e ensinou tudo para ela, e foi ensinando. Logicamente não ensinou tudo de uma vez, né? Ele ficou lá com a Santa Rosa, como já falei, repito, durante 16 anos, para revelar toda a vontade de nosso Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus. Revelou tudo, tirou as dúvidas que existiam no Evangelho, que os homens deturparam um tanto ao Evangelho de Jesus. Jesus tirou todas as dúvidas e colocou nas mãos da Santa Rosa para ensinar os outros dois da direção, como já disse, nosso saudoso bispo e a saudosa missionária Dete. E ela transmitia com todo ênfase e com toda categoria, irmãos, para nós outros, e nós aqui estamos levando em frente a obra de Deus na terra. Portanto, os que irão se batizar, vão com essa confiança, esta certeza na sua alma: eu vou se batizar na igreja de Deus, eu vou batizar, vou me entregar nas mãos de Jesus, da Santa Rosa e do Consolador, fazendo a sua vontade, para melhor servir ao reino dos céus e um dia habitar na sua glória junto a esses santos poderosos. Portanto, eu, como pregador da Igreja Apostólica, desejo-lhes esta paz, esta felicidade e um feliz batismo, para que, irmãos, indo se batizar e após o mesmo, volte para a sua casa e viva realmente, como disse nosso querido irmão Álvaro, uma nova vida. Viva e seja uma nova criatura, como dissera o apóstolo São Paulo. No tanque lá, foi elegido nas águas, ficou lá o velho homem. Isto é, ficou lá os pecados, os sentimentos maus, e a pessoa nasceu de novo, nasceu em espírito e vive em novidade de vida, da agora para frente. Mas não para voltar atrás, porque se voltar atrás, perderá tudo aquilo que ganhou no ato do batismo. Amém. Passarei agora no momento, e nós para outra mensagem do irmão Aldo, contida no mesmo boletim do dia 31 de agosto, ou melhor, de julho. O ministério glorioso que o santo irmão Aldo cumpriu. Comemoraremos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que estaremos recordando com ações de graças ao Pai Celeste e com expressões de reconhecimento a este santo de Deus, do maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos à frente desta Igreja Apostólica. Como sucessor da Santa Rosa, o santo irmão Aldo, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus, o Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Rosa, e também por haver mantido com mão forte e integridade dos ensinos doutrinários de nosso Senhor Jesus, nos transmitiu através da Santa Rosa, ou seja, a doutrina e a disciplina de nossa Igreja. Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica com o bispo Eurico Marcos Coutinho e a missionária Dete. Daí por diante, a Santa Rosa passou a dirigi-los através do irmão Aldo, como era então conhecido. Da mesma maneira, como Jesus falava com a Santa Rosa, ele passou a falar com ele, ela passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Apenas um ano depois desses fatos, houve um notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de convites da hora milagrosa que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação
de um povo realmente convertido e consagrado, graças à sábia orientação que a Santa Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo, que era divulgadas através do programa Hora Milagrosa. No ano de 1972, sob a orientação da Santa Rosa, o primaz irmão Aldo deu início à construção da sede, que daí a 10 meses foi inaugurada como templo próprio de nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos, tanto que de 11 congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente 300 congregações, e de apenas uma emissora transmitindo a Hora Milagrosa, passamos a ter atualmente 38 emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante esses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel a Santa Rosa e a sua igreja. Com o ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Rosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina como regra de boa conduta ensinada por esta Igreja Apostólica. Observem, irmãos e irmãs apostólicos, o significado e a importância do governo do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus, pela Santa Rosa, e não poderíamos haver sido, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservada com muita fé, amor, coragem e consagração. Também para honrar a esse santo de Deus, o Santo Irmão Aldo, que, glorificado nos céus, com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus por sua igreja na terra. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis e aos seus mandamentos. Também precisa estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser grato ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus. E procurem a cada dia obedecer os seus sábios conselhos e as suas orientações, pois são dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem esta data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Mais uma belíssima mensagem, irmãos, está em nossas mãos. Ouçam-na e procurem praticar, para que a Santa Rosa e Irmão Aldo, que nos instruiu durante esses 44 anos, possa nos ajudar todos os instantes, irmãos. Eu ia dizer todos os minutos, mas vou voltar um pouquinho a menos. Todos os instantes do nosso viver,
porque nós não podemos interromper a nossa comunhão com esses santos nem sequer um minuto, e nem muito menos instantes, para que eles, irmãos, não dê trégua, irmãos, ao inimigo de nossas almas, porque uma pequena trégua que nós dermos pode ser fatal, porque o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele não para de lutar contra esta igreja. Então precisa que nós estejamos vigilantes, sempre em oração, sempre praticando aquilo que o irmão nos deu e vivendo também o que ele nos deu. Porque eu digo sempre em minhas mensagens, nós sermos santos aqui dentro da igreja, irmãos, é muito fácil. Agora precisamos dar o testemunho vivo do reino dos céus, destes santos poderosos no meio da humanidade, para que eles vejam em nós uma pessoa diferente. Não, irmãos, uma pessoa orgulhosa, que faz pouco da humanidade. Mas, irmãos, vivemos a vida como Deus precisa que a pessoa viva aqui nesta terra. Porque Deus criou a humanidade, não para que a humanidade vivesse nessa iniquidade, nesse mundo de pecado, e atolado até o pescoço, irmãos, neste lamaçal pecaminoso. Mas criou o ser humano para ser pessoas fiéis, consagradas, santificadas, como são eles lá nos céus, irmãos. Porque a corte celestial, os anjos dos céus, vivem em uma inteira santificação. Entre eles existe, irmãos, aquela união perfeitíssima. E a igreja sua, a igreja de Deus, a igreja do Consolador, a igreja apostólica, portanto, precisa viver assim. Para que a humanidade, irmãos, vejam, sem nós falarmos nada, vejam que aquela pessoa é uma pessoa diferente, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa calma. Não, dentro da sua casa não existem os gritos, não existem brigas, não existem contendas, enfim, é uma paz serena, uma felicidade completa naquela casa. A pessoa que não tem a nossa igreja pode observar. E o testemunho vivo que nós devemos dar a esta humanidade são estes: mostrar à humanidade, até mesmo sem falar nada com eles. Agora, se eles vierem nos procurar, irmãos, peça primeiro, em primeiro lugar, peça ao irmão, peça a Santa Rosa, que use as suas palavras, ao expressar aquela pessoa que lhe procurou, palavras ungidas, palavras consagradas, palavras cheias da unção do Espírito Santo do Pai, que vai tocar profundamente naquele espírito daquela pessoa, e ele vai entender o que é ser de Deus, o que é ser santo, o que é ser consagrado, o que é ser santificado nessa terra. Porque vejam, meus queridos irmãos, a igreja apostólica ensina a verdade, ensina a santificação, e o povo que está fora da igreja, não estou desfazendo de ninguém, mas vejam, irmãos, acostumaram-se tanto com o pecado, que o pecar para eles já é uma coisa normal. É normal. Andar da maneira que andam, fora da disciplina, desobedecendo inteiramente à vontade do nosso Pai e também dos seus santos, tudo normal. Não parece, não tem diferença, eles pensam assim. Mas esquece-se que Jesus veio a esta terra pregar o seu Evangelho e ensinou tudo diferente da maneira que eles vivem. Então, irmãos, precisamos nós fazer a vontade de Deus, nosso Pai, para cumprir essa gloriosa promessa de Jesus e mostrar o Consolador a eles, mostrar quem são o Consolador e o Santo Irmão, e dar, irmãos, a eles também a última oportunidade de salvação, porque esta igreja tem esta missão em seus ombros. E vejam, irmãos, no ano de 1970, a Santa Rosa subiu aos céus. Encerrou, como Santo Irmão Aldo encerrou este ano, o seu ministério terreno. Sucumbiu o seu corpo, morreu. Mas, irmãos, ela foi para os céus, foi coroada como Espírito Consolador
e retornou, cumprindo-se uma promessa sua, que quando no corpo viveu, ela dizia: nem a morte do meu corpo vai interromper o meu ministério. E não interrompeu mesmo. Voltou ela e continuou, irmãos, em ato contínuo, e não foi interrompido. Continuou ela dirigindo o irmão Aldo, porque ela dizia também: a quem eu aparecer? Porque ela não revelou, irmãos, quem seriam os seus sucessores. Não revelou ninguém. Ela deu alguns palpites, falando-se do que poderia acontecer, falando que o irmão Aldo tinha um espírito bem idêntico ao dela, mas não falou que ele seria o seu sucessor. Uma promessa ela falou, e muitos pastores do início da igreja ouviram essas palavras: depois que eu for para os céus, a quem eu aparecer, este será o meu sucessor. E assim aconteceu. 2 dias após que o seu corpo ainda estava sendo velado na sede da igreja, ainda na sede velha, na rua do Tuiuti, que nós chamamos, ela apareceu ao nosso querido irmão. Então ele declarou, irmãos, o seu sucessor. E ele, irmãos, daquela data para frente, tomou conta do governo da igreja, orientado, conduzido por Jesus e pelo reino dos céus. Tornou-se o seu sucessor e o primaz da igreja apostólica, e prosseguiu, irmãos, a igreja dando passos longos no seu caminhar e na sua prosperidade, tanto na vida material como espiritual. Queridos irmãos, nós tínhamos, quando isso aconteceu, a ida da Santa Rosa para os céus, nós tínhamos 11 congregações. Hoje nós temos aproximadamente 300 congregações. É grande que seus membros e frequentadores praticamente são incontáveis, são muitos. Então nós, como seus filhos, filhos da Santa Rosa, filhos do irmão Aldo, filhos de Deus, filhos de Maria Santíssima, então, irmãos, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos cumprir a nossa missão de filhos de Deus nesta terra, para que a nossa igreja cresça ainda mais e possamos mostrar ao mundo inteiro aonde estão as realidades do reino dos céus, aonde está o tabernáculo de Deus entre os homens, e aonde está o Santo Consolador e o pastor de nossas almas. Portanto, fica aí, meus queridos irmãos, estas palavras do santo profeta irmão Aldo. Façam a sua parte que eu te ajudarei, disse o nosso Criador. Então façamos, pois, a nossa parte. Procuramos identificar cada vez mais com o reino dos céus, para sermos cada vez mais abençoados. Amém. Leio aqui o aviso que o irmão está pedindo. Aos irmãos que no próximo domingo será comemorado nesta congregação o Dia dos Pais, com uma apresentação especial a cargo do coral, com início às 18h30. Avisamos também que no próximo dia 15 de agosto, sexta-feira, será realizada uma reunião especial nesta congregação em louvor a Maria Santíssima, com início às 19h30. Contamos com a presença de todos. O ensaio, irmãos, aviso do regente. Terça-feira, ensaio de orquestra às 19h30. Quarta-feira, ensaio de solos às 19h30. Sexta-feira, ensaio geral, coral e orquestra às 19h30. Está aí os avisos, irmãos, e agora os meus agradecimentos a toda a igreja. Em primeiro lugar, nossos queridos coristas, pela apresentação que fizeram ontem e hoje, pelo brilho que deram às duas reuniões. O meu muito obrigado em nome do santo profeta irmão Aldo. Aos meus colegas de ministério, o meu muito obrigado em nome dele também, pela ajuda que me deram ontem para realizar a reunião de ontem e estão ajudando a realizar a de hoje. E também toda a igreja, os meus agradecimentos em nome dele também, pela oferta que fizeram ontem e hoje. O meu muito obrigado por tudo, pelo seu silêncio, a sua reverência, a sua estada nas duas reuniões. O meu muito obrigado, que ele, Santo Irmão Aldo, que a Santa Rosa possa lhes ajudar bastante. E convidados estão para as próximas reuniões.
e principalmente os nossos queridos visitantes que nos visitam hoje, os meus agradecimentos pela sua presença. A sua presença em nossas reuniões, para nós, é uma honra muito grande. Venham mais vezes. As reuniões começam domingo às 19 horas e aos sábados às 19h30. Venham para ouvir a palavra do santo profeta Emanuel, para entender a doutrina apostólica e a sua disciplina. A doutrina apostólica é o genuíno Evangelho de Jesus, nosso Senhor. E vindo aqui, ouvindo as suas palavras, as palavras dos pastores e pregadores da Igreja Apostólica, estão ouvindo a voz do santo profeta Emanuel, que fala a todos os nossos corações. Muito obrigado por tudo e até uma outra oportunidade. E também, lembrando ainda, agradeço aos nossos queridos internautas que estão conectados conosco desde o início da reunião. Muito obrigado e até a outra oportunidade. Convido a igreja toda que se coloque em pé para terminarmos com uma oração. Por gentileza, todos em sentido de oração. E oremos. Santíssima e bendita honrosa, nosso glorioso Espírito Consolador, louvamos, bendizemos e agradecemos o seu santíssimo nome, porque a Senhora foste nesta terra santa moça o exemplo magnífico para todos nós, para que nós pudéssemos seguir o seu verdadeiro exemplo este que desceu dos céus, para nos fazer felizes e nos fazer santos aqui nesta terra também, verdadeiros e legítimos filhos de Deus. A Senhora e o Santo Emanuel nos deu este exemplo preciosíssimo e deixou-nos as preciosidades do reino dos céus para que nós seguíssemos aqui nesta terra até o final da nossa carreira, o final da missão da Igreja Apostólica da Terra. Santo e poderoso Emanuel, ajude todos esses teus filhos resolvendo os seus problemas dos mais diversos. Não vou dizer quais são, Santo Emanuel, porque não os conheço. Não conheço o problema, mas o Senhor que conhece o povo apostólico por dentro e por fora. Santo e poderoso Emanuel, ajuda na solução dos seus problemas, das doenças, dos problemas mais diversos que podem existir na vida de um ser humano nesta terra. E assim, ajuda-os, pois, na solução do problema. Se tem alguém hospitalizado e aqui está o representante daquela pessoa, do teu filho que está lá, ou filha, Santo Emanuel, passando ele ou ela lá no hospital por horas difíceis e doloridas, tua graça, tua presença, um anjo da tua glória, Santo Emanuel, faça uma visita àquela pessoa onde estiver. A tua bênção, esse anjo possa levar a cura da enfermidade, se for esta tua santa vontade, e o mérito daquela pessoa. E aqui também nessa caixinha de pedido de oração, Santo Emanuel, tua bênção, tua graça esteja sobre estes nomes, que tenham certeza que esses nomes escritos aqui foram colocados também são de entes queridos desta família apostólica. Tua bênção, tua graça e o teu poder estejam da mesma forma. E se estão alguns passando por dificuldade financeira, ajuda, Santo Emanuel, para que amanhã mesmo abra-lhes uma porta e eles possam conseguir o seu pão de cada dia com mais facilidade, não passando por privações em seus lares. E agora despede-nos na tua santa paz. Guarda na condução que queremos usar até os nossos lares. Livra-nos de acidente de todos os males e dá-nos uma boa noite de descanso, Santo Emanuel. E assim, traga-os na próxima reunião. E assim nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o seu santo nome. E ajuda também, em tempo eu lembro, Santo Emanuel, os nossos internautas que estão ouvindo atentamente as nossas palavras e o programa desta reunião. Tua graça, teu poder também esteja naquelas vidas, e um dia eles possam nos procurar nas nossas reuniões para ver mais de perto o nosso trabalho este apostólico e do reino dos céus. Te agradecemos, não somente no terminar desta reunião, Santo Emanuel, mas queremos fazer para toda a eternidade a nossa sincera gratidão, adoração e louvor. Amém. Nossa reunião está encerrada. Todos que vão na paz do Senhor, que a Santa Rua acompanhe a todos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado e até lá.